Oi, agora vamos ver agora lançamento vertical. O lançamento vertical é a sequência do que a gente viu anteriormente, que é a queda livre. É preciso saber bem queda livre para poder ficar muito fácil o lançamento vertical, tá? Então, vamos lá, lançamento vertical, certo? Primeiro, o que é o lançamento vertical? O lançamento vertical é quando tu joga uma bolinha para cima na vertical. Ela sobe e depois desce, tá? Esse tipo de movimento que a gente vai estudar, tá? Vamos aqui definir aqui, esse movimento ocorre quando um corpo é lançado, com a velocidade na direção vertical, certo? O sentido é para cima, né? Tem também a força. A única força que atua no corpo é a força peso, certo? Então, a aceleração resultante, a única aceleração que vai ter vai ser a aceleração será a aceleração da gravidade, certo? Isso quer dizer que não tem forças dissipativas, não tem resistência de ar, não podemos utilizar forças que o ar possa vir a exercer. Então a gente tem que desprezar o ar. Não tem ar nesse tipo de lançamento, tá? Então, se tem uma aceleração e ela é constante, é igual a g, então é um movimento uniformemente variado, tá? Então, resumindo, resumindo, a velocidade inicial, ela não é zero, tá? Ela é na vertical para cima. A aceleração é a aceleração da gravidade, é um movimento, uniformemente variado, MUV, beleza? Então, ele tem as equações do movimento uniforme. Tem as equações dele. Que eu vou escrever aqui, que é a do espaço, né? A função horária do espaço, que é o espaço inicial mais o deslocamento. O deslocamento do MUV é Deus vê tudo, mas meio atrapalhado, né? Mais meio atrapalhado. E a velocidade. E tem a Torricelli. Velocidade é 2a ao quadrado. A primeira velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a delta S. Certo? Então, o movimento, como é que seria? Aqui é o solo. Aqui é o solo. Ele vai ser lançado com uma velocidade inicial, V0, e ele vai subir até alcançar a altura, e depois desce. Aqui nesse ponto aqui mais alto, a velocidade do corpo nesse ponto aqui é zero. Certo? Ele tem uma velocidade V0, vai perdendo velocidade até perder toda a velocidade no ponto mais alto é zero, depois desce. Ok. Para esse tipo de movimento, a gente vai considerar a orientação da trajetória para cima, diferentemente do que a gente considerou na queda livre. Aqui eu considero para cima, então, para cá é positivo. O G está ao contrário, a aceleração
orientação positiva, tá? Então, essas equações aqui podem ser transformadas para esse tipo de movimento. Então, vai ser, a do espaço vai ser S. O espaço inicial, bem aqui eu posso considerar zero. Então, é zero. O espaço inicial é zero. Mas a velocidade não é zero. A velocidade inicial não é zero. Vai ter um número que cada questão vai dizer qual é. Vezes o tempo. A aceleração da gravidade é g, mas ela é contrária à trajetória. Sempre contrária à trajetória, então ela vai ser negativa. Então vai ser menos 10 sobre 2t ao quadrado. Ela não é positiva. Observe que ela é para baixo e o sentido da orientação é para cima. Então essa equação aqui vai ficar VOT menos 5t2. A equação da velocidade vai ficar velocidade é igual à velocidade inicial, que não é zero. Ela é positiva, porque está no mesmo sentido da trajetória. Menos 10t, porque o g eu vou considerar, o g é 10 e ele é contrário à trajetória. Então é menos 10. Tem que colocar o sinalzinho de 10 aqui, até para poder ficar diminuindo a velocidade, porque ela vai, assim que ela vai subindo, o corpo ele vai diminuindo de velocidade. Então essa aqui é a segunda equação. E a de Torricelli, v ao quadrado é igual a v velocidade inicial ao quadrado, menos, né, porque o g é negativo, 2 vezes 10, né, 2 vezes 10, porque aqui o g é menos 10, vezes ΔS. Então, a Torricelli vai ficar v ao quadrado menos 20 ΔS. Ok? As equações, vou colocar aqui mais limpa, né? S é igual a VOT menos 5t2. V é igual a VO menos 10t. E velocidade ao quadrado, que vem de Torricelli. Faltou colocar aqui ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, menos 20 ΔS. São equações um pouco mais complicadas do que a da queda livre, certo? Mas a gente vai transformar elas nas equações de queda livre, para ficar bem mais fácil. Então, a gente vai trabalhar, no lugar de trabalhar o S desse jeito aqui, a gente vai trabalhar com S igual a 5t2, igual a da queda livre, como se a velocidade aqui fosse zero, a velocidade inicial. A altura vai ser igual a 5t2 tempo de queda, tempo de subida, de queda. E a velocidade final aqui vai ser 20h. Essas equações aqui são da queda livre, tá? Eu vou transformar, não vou usar essas, vou usar essas aqui que são bem mais simples. Mas como é que eu vou usar ela? Primeiro, eu tenho que saber algumas características desse movimento. Para mim saber usar essas equações aqui no lugar dessa, eu tenho que saber algumas características. A primeira, na subida, nós temos um movimento uniformemente retardado, na subida. Na subida, temos o MUV retardado. Certo? Retardado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é acelerado, só que é perdendo velocidade, porque ele vai com a velocidade nesse sentido, mas a Terra, ele vai para cima, com velocidade para cima, mas a Terra puxa para baixo. Né? Então ele vai perdendo velocidade. Então na subida é um movimento retardado. Na descida, antes da descida, no ponto mais alto, que é na altura aqui, a velocidade é zero. É zero. A gente já até falou isso aqui. Terceiro, a descida é uma queda livre. E é por isso que a gente vai usar as equações da queda livre. A descida é uma queda livre. Então a subida não é queda livre, mas a descida é. Beleza? Uma outra característica, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Certo? O tempo de subida é igual ao tempo de descida.
E uma quinta informação é que as velocidades de subida e de descida, se eles estão numa mesma altura, elas são iguais, mas de sentido contrário. Então, ó, por exemplo, aqui ele está subindo. Bem aqui eu tenho uma altura, certo? Então ele tem uma velocidade subindo bem aqui. Isso aqui é uma velocidade dessa altura aqui. Certo? Vamos imaginar que se quiser dar um exemplo, essa aqui seria um valor numérico de 5 metros por segundo. Certo? Quando ele estiver descendo, e passar por essa mesma altura, a velocidade vai ser assim para baixo. E vai ter o mesmo valor, 5 metros por segundo. Certo? Só que ela tem sinal contrário porque ela é o contrário, né? Enquanto na subida é para cima, na descida é para baixo. Então muda só o sinal. Aqui vai ser menos 5 metros por segundo ao quadrado. Porque minha orientação positiva é a para cima. Mas os valores numéricos são iguais, tá? Então, vou escrever aqui isso aqui. As velocidades de subida e descida em uma mesma altura são iguais. Mudando só o sinal. São iguais em módulo, né? O sinal somente. Então é isso. Essas coisas que eu estou falando, as características que eu estou falando aqui para vocês, eu vou provar ela num outro vídeo separado para quem quiser ver, tá? Nesse vídeo aqui, eu apenas vou dizer que elas são assim para a gente utilizar elas, tá? Então, na prática, o que a gente vai estudar do movimento vai ser a parte de descida. Nós temos aqui um lançamento vertical e a gente vai estudar mesmo a parte de descida, a queda livre. E vamos aprender como associar a descida com a subida. Certo? Por causa dessas características. Todas que estão aqui dizendo aqui. Então vamos ver aqui um exemplo. Vou passar aqui para um exemplo. Tá ok? Aqui o exemplo. Um corpo foi lançado verticalmente com velocidade de 60 metros por segundo. Qual é a altura máxima alcançada e o tempo que o corpo permaneceu no ar? E eu quero descrever também o movimento desse corpo a cada segundo. Então, está aqui o corpo. Ele foi lançado, vai alcançar uma altura. Ele foi lançado com a velocidade de quanto? 60 metros por segundo, certo? Ele é um movimento retardado, com aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele vai perder a cada segundo 10 metros por segundo. Como ele tem 60 no início, então ele vai perdendo. Primeiro segundo vai para 50 metros por segundo a velocidade. No segundo vai para 40. Então ele vai subir. Para subir ele precisa de 6 segundos. O tempo de subida é 6 segundos. E o tempo de descida também é igual a 6 segundos. Na descida a velocidade dele inicial é 0. E a velocidade final vai ser também 60 metros por segundo, porque está na mesma altura. Então, para ir de 0 até 60, ele também vai precisar de 6 segundos para aumentar a velocidade até 60. A cada segundo aumenta 10. Então, de cara, eu já sei quanto é o tempo de subida e o tempo de voo dele. Ele vai passar no ar, o tempo de voo é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida, que é 6 mais 6. 6 na subida, 6 na descida. Então, o tempo de voo é 12 segundos. Só sabendo aqui essa velocidade já sei o tempo de voo. Ele tá querendo saber quanto é que é a altura máxima. Né? Ele está querendo saber quanto é a altura. Para saber a altura, eu olho para a queda.
no momento da queda. Como é uma queda livre, então eu sei a altura por essa fórmula aqui. H é igual a 5t tempo de queda. Pronto, essa fórmula aqui resolve. Olha só para a descida, que é uma queda livre. Então, o H vai ser igual a 5. Quanto tempo ele demorou para cair? 6 segundos. Não é 12. 12 é para subir e descer. Então, o H vai ser igual a 5 vezes 36. Isso aqui vai dar 30, 15, 18. 180 metros. Então, a altura é 180 metros. Olha que eu comecei aqui. Aqui foi totalmente queda livre, né? Eu poderia também ver o tempo de descida como queda livre também. Ó, velocidade V0 igual a 0. Velocidade final aqui é 60 também, porque é igual a de subida. Então dá para calcular também, basta dividir o tempo, seria dividir a velocidade final dividido por 10, igual da queda livre. 60, 6 segundos o tempo de queda. Então, como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então dá 12 segundos. Esse negócio de o tempo de subida ser igual ao tempo de descida, eu vou provar isso no próximo vídeo, assim como as velocidades em alturas iguais são a mesma. Vou provar isso no próximo vídeo, tá? Nesse aqui vai só para a gente pegar a noção do como é que é o movimento. Então, falta isso aqui, ó, descreva o movimento do corpo a cada segundo. Então eu vou pegar aqui para ter mais espaço. Eu vou pegar aqui todo o espaço disponível aqui da tela, tá? Vou colocar aqui, certo? Então eu primeiro vou na queda livre. Na queda livre ele cai primeiro um pouquinho, velocidade inicial aqui 0, né? Certo? Ele cai aqui um pouquinho, né? Cai um pouquinho aqui. E aqui é 1 segundo. Aí depois aumenta um pouquinho a velocidade. 2 segundos. A velocidade aqui vai ser 10 metros por segundo. Depois tem mais 3 segundos. A velocidade aqui vai ser 20 metros por segundo. Depois aqui 4 segundos. Não ficou muito legal não, né? Vou botar 1, vou botar 2 aqui. 3 aqui. 4 aqui. 5 aqui. Pronto. 1 segundo. A velocidade aqui vai ser 1 segundo de queda, tá? Se bem que aqui 1 segundo de queda, ele vai percorrer isso aqui. No segundo percorre isso aqui. No terceiro de queda, tá? Então vai ser assim. No primeiro segundo, aqui é o tempo igual a 0. Tempo igual a 0. A velocidade é 60 metros por segundo. Beleza? Então aqui é o tempo igual a 0. Aqui é o tempo igual a 1 segundo, porque ele começa subindo, né? Então aqui no tempo igual a 1 segundo, a velocidade vai ser igual a... Ele perdeu 10, vai ser 50 metros por segundo. Velocidade para cima. Certo? No segundo segundo, a velocidade vai ser 40 metros por segundo. Velocidade para cima. Vai perdendo velocidade. No terceiro segundo, olha aqui, eu fiz as marcações como se fosse queda livre. No terceiro segundo, a velocidade vai ser 30 metros por segundo para cima. No quarto segundo, a velocidade vai ser 20, perdendo 10, né? 20 metros por segundo para cima. No quinto segundo, a velocidade vai ser 10 metros por segundo para cima. E no sexto segundo, a velocidade é 0, que é o tempo, que é a altura maior, a velocidade lá é 0. Aí no sétimo segundo, ele está caindo. A velocidade vai ser 10 metros por segundo.
No oitavo segundo, a velocidade aumenta 10. E assim vai. 9 segundos, a velocidade aumenta para 30. 10 segundos, a velocidade vai para 40. 11 segundos, a velocidade vai para 50. Só que essas velocidades aqui são para baixo, né? É o inverso da subida. Tem o mesmo valor, mas em sentido contrário. E no 12 segundos, a velocidade para baixo é 60 metros por segundo. Tá? Essa é a característica do movimento a cada momento. Mas eu não coloquei quais são os valores quanto a essa distância daqui para cá. Bom, na queda livre, h é igual a 5 tempo de queda ao quadrado. Fórmulazinha bem simples. Certo? Se eu usar o tempo, o primeiro segundo de queda, então h vai ser igual a 5. Então, essa distância aqui é 5. Certo? E vocês viram lá na queda livre que a próxima distância aqui vai ser 5 mais 2 vezes o próprio 5. 2 vezes x, né? Que é exatamente mais 2x. Sendo que x é o 5. Isso aqui é x. O que vocês viram? Que essa primeira distância é x, a segunda distância é 3x, a quarta distância é 5x, aqui é 7x, números ímpares, né? Aqui é 9x e aqui é 11x. Então vai aumentando de 2x, né? Para cada... A gente viu isso em queda livre, né? É muito importante estudar toda a parte de queda livre, porque é lá onde está toda a explicação do que eu estou fazendo aqui. Né? Não precisa explicar de novo, está explicado lá em queda livre. Tá? Estude lá queda livre bem direitinho, tá? Não pule nenhum vídeo não. Pronto, para você entender isso aqui. Então, se aqui é 5, aqui vai ser 15. Né? Essa distância aqui vai ser 15. 15 metros. Né? Aqui é 5, 5 mais 2 vezes 5, 10. 10 mais 5, 15. Né? Simplesmente som. Então, eu sei que 2x é 2 vezes 5. Eu sei que 2x é 10. Então, eu vou somando de 10 em 10. Aqui vai ser, mais 2x vai ser 25 metros. Essa distância daqui para cá. Essa distância daqui para cá vai ser 35 metros. E essa distância aqui vai ser 45 metros. E a distância daqui para cá vai ser mais 10, 55 metros. Então, essa distância daqui para cá é 55. Então, ó, no primeiro segundo ele sobe 55 metros. No segundo segundo ele já vai subir mais 45 metros. No terceiro segundo ele sobe mais 35 metros. Depois sobe mais 25 metros. Aí do quarto para o quinto segundo ele sobe 15 metros. E depois no último segundo ele sobe 5 metros. Aí na hora de descer, no sétimo segundo, no primeiro segundo de descida, ele desce 5 metros e assim vai fazendo a mesma coisa ao contrário, só que agora o contrário, descendo. No oitavo segundo, que é no segundo segundo de queda, ele percorre mais 15 metros, depois mais 25 metros, depois passando mais um segundo, 35 metros, aí passa mais um segundo, 45 metros, aí passa mais um segundo, ele percorre os 55 metros. Tá? Para facilitar a nossa vida de cálculo, a gente vai estudar a parte da queda livre e vai associar desse jeito aqui que eu estou mostrando aqui com a subida. A gente descobre a parte de queda livre e automaticamente também descobre qual é a parte da subida. Tá? Você pode até decorar isso aí sem precisar entender porquê, mas é sempre aconselhável você entender o porquê. Evita de você ter que decorar. Mas se tiver curiosidade, você assiste ao próximo vídeo de explicações do porquê que isso aqui acontece. E nos próximos vídeos, a gente vai ter exercícios de fixar o conteúdo, tá? Então, mais uma vez, estude queda livre para que esse conteúdo de lançamento vertical fique fácil, tá? Porque ele é praticamente a queda livre.
o que a gente vai usar são as equações de queda livre nesse lançamento vertical. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.